Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ver a equação do segundo grau. Mas antes de entrar em equação do segundo grau, nós estávamos resolvendo algumas questões de problemas do primeiro grau. Então, como eram vários tipos de problemas, eu fiquei na questão 13. Então, nós vamos continuar na questão 13. Assim que eu terminar isso aqui, a gente entra na parte de equações de segundo grau. Na questão 13, parece aquelas brincadeiras. Pensei em um número, x. Multipliquei por 3 vezes 3. E somei 4. Então, mais 4. Deu 40. Vamos voltar para ele? Pensei em um número x. Multipliquei por 3, x vezes 3. Somei com 4 e deu 40. Aí a pergunta, qual é esse número? Vai ficar 3x é igual a 40, passa para lá menos 4. 3x é igual a 40 menos 4, 36. 36 dividido por 3, então o valor de x é igual a 12. Vamos para a questão 14, vou mandar para vocês essas questões, ok? Pensei em um número, multipliquei por 4. Pensei em um número x, multipliquei por 4. Subtraí 10. Subtraí 10. Dividi o resultado por 10. Dividi o resultado por 10 e deu 5. Pensei em um número x, multipliquei por 4 vezes 4. Subtraí 10, dividi por 10 e deu 5. 4x menos 10 sobre 10 igual a 5. Você pode fazer daqui uma proporção. 4x menos 10 igual a 10 vezes 5, 50. 4x igual a 50, passa para lá mais 10. 4x igual a 60. 60 dividido por 4, x é igual a 15. Então o número que eu pensei foi 15. Vamos para a questão 15, são 16, ok? Estou já terminando. As medidas dos lados de um triângulo são números inteiros e consecutivos. Os lados de um triângulo são números inteiros e consecutivos. Determinar a medida de cada lado, sabendo que o perímetro é 36. Perímetro, vocês devem lembrar que é a soma dos lados, tá certo? Olha, como ele diz que esses números são consecutivos quando vem um atrás do outro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? Então, como a gente não conhece, vou chamar um de x, o outro x mais 1 e o outro x mais 2. Isso quer dizer o quê? Que x somado com x mais 1 somado com x mais 2 vai ser igual a 36. 3x mais 3 igual a 36. 3x é igual a 36. Passa para lá menos 3. 3x igual a 33. 33 dividido por 3. Então o valor de x é igual a 11. Isso quer dizer o quê? Que os lados são 11. 11 mais 1, 12. E 11 mais 2, 13. Então, os lados são 11, 12 e 13. Tá certo? Então, ele pediu a medida de cada lado. Então, 11, 12 e 13. E a questão 16, ele diz o seguinte. O perímetro de um retângulo é 176 metros. Já vimos geometria plana, ó, o retângulo é isso aqui. O perímetro é 176. Calcule as medidas dos lados, sabendo que o comprimento de um é o triplo da largura. Se a largura for x, o comprimento é 3x. Lembra que o retângulo, esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Então vai ficar x e 3x. Então nós vamos ficar com 3x mais 3x mais x igual a 176. Somando tudo aqui, nós vamos ficar com 8x igual a 176. Trazer para cá, x é igual a 176 dividido por 8.
17 por 8 dá 2, sobra 1, 16 por 8 vai dar 2, então x é igual a 22. Ele pediu calcular as medidas dos lados. Então, ó, se esse lado aqui é 22, esse aqui também é 22. E esse aqui vai ser 3 vezes 22, que dá 66, então esse aqui também é 66. Ok? E a partir daí nós vamos entrar agora em equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Olha, existe uma formulazinha que a gente usa para resolver isso, que é essa fórmula aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b2 menos 4ac, sobre 2a. Isso é chamado a famosa fórmula de Bhaskara. Certo? A fórmula que você tem para resolver a equação do segundo grau, completa ou incompleta. Geralmente, eu não gosto de utilizar a fórmula de Bhaskara porque se torna uma questão muito grande. Eu uso utilizando o que a gente chama de discriminante. No discriminante, nós vamos ter isso aqui, ó, delta é igual a raiz quadrada de b2 menos 4ac, tá certo? b2 menos 4ac, esse é o que me dá o valor do discriminante. E depois eu volto e faço o quê? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Quer dizer, eu peguei a mesma fórmula de Bhaskara e reduzi de uma forma menor, que dá para você calcular mentalmente isso aí. Tá certo? Esse valor de delta, ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser nulo. Toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau, em que o discriminante é positivo, vai existir sempre a raiz, x' e x². Tá certo? Você vai ter um conjunto verdade em que nele vai estar x' e x², não necessariamente nessa ordem. Quando delta é negativo, ou seja, vai ficar a raiz quadrada de um número negativo, você vai dizer que não existe dentro dos reais. Se não existe dentro dos reais, o seu conjunto verdade vai ser um conjunto vazio. E por último aqui, ó, se delta é igual a zero, é porque uma raiz é igual a outra. Então, o seu conjunto verdade, tanto faz você colocar x', como colocar x², porque as duas raízes são iguais. Pronto, isso a gente utiliza para resolução de equações do segundo grau. Se nós vamos resolver equações, é claro que nós vamos ter uma raiz, tá certo? E a gente pode fazer o quê? Calcular essa raiz, ou pode ser dado, dependendo da forma de problema, para você calcular essa raiz. Então eu coloquei aqui uns exemplos, eu vou mandar a cópia para vocês. Exemplo 1. Ele diz o quê? Verificar se 3 é raiz da equação. Verificar se 3 é raiz da equação x² menos 6x mais 9 igual a 0. Então verifique se 3 é raiz desta equação. O que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar, se é raiz, vai ter que isso aqui tem que ser igual a 0. Então você vai pegar esse 3 e substituir aqui no x para ficar 0 igual a 0. Se ficar, é raiz. Se não ficar, não é raiz. Então vai ficar aqui, ó, 3² menos 6 vezes 3 mais 9 igual a 0. 9 menos 6 vezes 3, 18, mais 18, ou mais 9, igual a 0. 9 mais 9, 18. 9 mais 9, 18, menos 18, 0 igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que 3 é raiz dessa
equação. No exemplo 2, eu coloquei o quê? Verificar quais números do conjunto, então coloquei aqui no conjunto A, menos 2, 0, 1 e 6, são raízes da equação x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Então, desse conjunto, quais são as raízes dessa equação? Vamos substituir cada um. Ó. Se x for igual a menos 2, nós vamos ficar com menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, menos 12 igual a 0. Negativo expoente par fica positivo, então 4. Menos por menos dá mais, 4 vezes 2, 8. Menos 12 igual a 0. 4 mais 8, 12, menos 12, 0. Então fica 0 igual a 0. Já descobri o quê? Que menos 2 é raiz dessa equação. Vamos tentar o zero. Para x igual a 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, menos 12 igual a 0. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0, 0, então vai ficar menos 12 igual a 0, menos 12 não é igual a 0, então 0 não é raiz da equação. Vamos tentar o 1. Para x igual a 1, substituindo 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 12 igual a 0. 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, 4, menos 12 igual a 0. Somando dá menos 16 mais 1, menos 15 igual a 0. Menos 15 não é igual a 0, então o 1 também não é solução dessa equação. Agora, para x igual a 6, nós vamos ficar com 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6, menos 12 igual a 0. 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 6, 24, menos 12 igual a 0. Isso quer dizer o quê? Menos 24 com menos 12 dá menos 36, vai ficar menos 36 menos 36 dá 0, igual a 0. Então isso quer dizer que 6 também é raiz dessa equação. Então, para você conferir se o número é ou não raiz de uma equação, é só fazer isso aí. No terceiro exemplo, exemplo 3, eu coloquei aqui, ó, px2 menos 3p menos 2x menos 3p menos 2x mais 5 igual a 0. A pergunta é: determine P de modo que o número 2 seja raiz da equação. Mesma coisa. Se eu quero saber se 2 é raiz e quero descobrir o valor de P, eu vou ficar com P vezes 2 ao quadrado menos 3P menos 2 vezes 2 mais 5 igual a 0. Ou seja, substituir o x por 2. 2 ao quadrado, 4 vezes P, 4P. Menos 2 vezes 3P, ó, aquela questão do chuveirinho, só que aqui no inverso. 2 vezes 3P dá 6P. Menos por menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Mais 5 igual a 0. 4P menos 6P vai dar menos 2P. 4 mais 5, 9, vai passar menos 9. Multiplicando por menos 1, porque a variável está negativa, vai ficar 2P igual a 9, então P é igual a 9 sobre 2. Então, para que 2 seja a raiz dessa equação, o valor de P teria que ser igual a 9 sobre 2. Ok? Vamos entrar agora na questão das resoluções de equações. Olha, eu falei ali na questão de equações, vamos apagar essa tela aqui para a gente continuar a outra.
A equação do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Então, o que é que vai acontecer aqui? Se eu tenho ax2 mais bx mais c igual a zero, eu tenho uma equação do segundo grau que a gente chama de completa. Mas pode acontecer de não ter o termo c, então a equação vai ficar ax2 mais bx igual a zero, não tem o termo c. Posso não ter o termo b, então eu vou ficar com ax2 mais c igual a zero. E posso não ter o termo b e c, vou ficar só com ax2 igual a zero. Então esses três tipos de equações aqui são chamados de equações incompletas. Tá certo? A equação completa, podemos utilizar a fórmula de Bhaskara que acabei de apagar, ou o discriminante. E quando nós tivermos A e B, A e C e só A, a gente tem um sistemazinho de resolução. Vamos para essas resoluções de equações incompletas. Na letra A, eu tenho x2 menos 5x igual a zero. Isso quer dizer que eu tenho a equação com o termo A e o termo B. Olha, isso aqui é chamado de fator comum, é o termo que se repete, então eu posso colocar ele em evidência. Aí eu vou ficar com x ao quadrado dividido por x dá x, menos 5x por x dá 5, igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que a primeira solução, x é igual a zero. E depois você vai ficar com x menos 5 igual a zero, ou x igual a 5. Então, seu conjunto de solução vai ser 0 e 5. Lembra que eu peguei uma equação do segundo grau. Quando eu coloquei x em evidência, eu transformei em duas equações do primeiro grau. Poderia resolver pela fórmula de Bhaskara, poderia só completar com zero o termo c que falta. Mas assim fica mais rápido de você resolver. Mais um exemplo. Eu tenho, vamos para a letra B. y2 mais 6y igual a zero. Novamente, y é fator comum, y2 por y dá y, mais 6y por y dá 6, igual a zero. Primeira solução, y igual a zero. A segunda, y mais 6 igual a zero.